Então a palestra de hoje, o talk de hoje, é desbloqueia a prosperidade. Como é que desbloqueia? Você não foi treinado para isso. Agora, você foi bloqueado para não ser próspero. Se você quiser ter um cérebro impressionante para os medianos, que eu não acho nada de impressionante nisso, mas se você quer ter um cérebro impressionante para qualquer pessoa, no mundo, em qualquer cultura, traduza instantaneamente o significado de algo em uma só palavra. Traduza imediatamente. Quando eu vejo a palavra prosperidade, ela significa uma coisa, chama-se drive mental da prosperidade. Drive mental da prosperidade significa crescer. Então toda vez que eu ouço a palavra prosperidade, vem algo na minha cabeça, está crescendo. Aí tem pessoas que são impacientes, elas não conseguem esperar nada, não entendem o princípio da semeadura e da colheita. O jeito que a gente planta uma árvore é o mesmo jeito que a gente planta um prédio. Árvores não crescem para cima para depois crescer para baixo. Elas crescem para baixo para depois crescer para cima. Alô? Crescer para baixo também é muito bom. Prosperar não tem nada a ver se é para cima ou se é para baixo. Se é algo que vai ganhar altura, tem que ganhar a base primeiro. Vários de vocês são impacientes porque vocês querem prosperar tendo dinheiro depois da palestra. É meio que um estelionato que você faz com você mesmo. E tem gente que aproveita que você é bobo e faz o negócio e você fica sem sua parte. Venha aqui, saia daqui rico. Eu acredito que dá para sair daqui rico, mentalmente. Agora falta materializar esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no show da Xuxa, quando eu era criança. Xuxa estava estourada, mais do que o sertanejo de hoje. E aí eu lembro que eu fiquei encantado de ganhar de uma marca, o suco em pó. Eles estavam distribuindo assim, não sei se você lembra desse rolê, a Xuxa estava estouradaça aí na década de 90. E aí eu fui catar o suco no ar assim, ó. Acho que era da Arisco. Tá, cara, é suco, veio um cara me deu um chute na minha boca. Fiquei com a raiva desse suco. Fiquei com raiva da Xuxa, fiquei com raiva do cara. Acabou o evento ali para mim, eu era criança pequena. E depois eu vi outra pessoa jogando suco, eu lembro que eu nem fiz aquilo virar suco, eu peguei, rasguei e fui comendo aquele suco, aquele pó. Você pode sair daqui com um pó. Só que você tem que misturar na água, só que você tem que... Tem pessoas para você compartilhar esse momento, e às vezes você pega o pó, você nem sabe para que serve. Você fica com raiva da Xuxa porque um cara te chutou e o cara nem viu porque você é pequeno, ele foi pegar para a filha dele. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Eu sei que acabou ali para mim. Sabe o que poderia sair de lá? Bloqueado com a Xuxa, com a Arisco, com a botina da marca que ficou no meu rosto, com um monte de coisa. É assim que eu bloqueio. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas no meio do percurso vai acontecendo um monte de atrocidade, e essas atrocidades vão tirando você daquilo que é natural. Fala com a boca assim, ó, prosperar. É natural. Até hoje eu tenho que ficar falando para esse povo, gente. Para de encher o saco. Hoje eu fui num podcast, a pessoa perguntou, mas você fica falando de Deus e vendendo. Eu falei, gente, de novo, vou ter que explicar. Quem me enche o saco com esse assunto, nem se falar no nome do diabo sabe vender. Não tem mecanismo mágico usar o nome de Deus e vender não, gente. O povo que mais passa dificuldade é o povo que mais fala de Deus. Vocês nunca viram isso, não? Se falar de Deus fosse sinal de prosperidade, não tinha ninguém na faculdade, era só ficar falando de Deus o tempo todo. Mas tem gente que fala muito e é pobre. E tem gente que nem fala e é rico. Então não é sobre falar de Deus, é sobre aprender a vender. É sobre aprender a comunicar, é sobre aprender a sabedoria, é sobre aprender várias coisas. Só que aquilo que você acusa os outros é aquilo que você não tem. Só tem um tipo de gente que tem ciúme de Deus, quem não tem amizade com Ele. Porque quem tem amizade com Ele sabe que não tem problema com o servidor. Pode ir qualquer um, inclusive os que estão cansados, sobrecarregado. Pode vir do jeito que você está. Só que a pessoa faz questão e fala, não pode. Sabe o que eu queria? Eu queria libertar os irmãos. Mas eu não consigo. Vamos fazer o seguinte, expulsa quem é próspero da sua terra, e depois você vai ter que implorar o que você expulsou, tipo o José do Egito. Os irmãos expulsam o cara nem sabe por quê, estava cumprindo o propósito, depois governa o Egito, acaba a comida em Israel, todo mundo tem que vir pedir desculpa. E como todo mundo tem que vir pedir desculpa, o que acontece? Está ali aquilo que você sempre teve. A riqueza sempre esteve disponível, só que você foi treinado para odiar esse negócio. Eu sei porque
conviveu com gente rica que era mesquinha. Ou ouviu história de gente mais pobre que você falando do rico que era mesquinho. Eu tinha raiva de gente rica, fica em paz. Alguém entrou no meu caminho e falou, você vai ser curado disso. O nome da pessoa é Ana Carolina. Ela falava, você vai ser. Eu olhava e falava, não sei se tem chance. Eu acho esse povo nojento. Essas eram as minhas falas, 14 anos atrás. Eu sentia uma raiva tremenda de um cara dar uma bolsa cara para a esposa dele. E vinha com esses papos de comunista vagabundo, falando o seguinte, por que ele deu uma bolsa dessa, sendo que ele tinha que dar comida para quem está passando fome? E sabe o que é o grande lance? Você está se enganando, os comunistas estão enganando todo mundo, e no final das contas todo mundo vai se lascar. Porque você fica acreditando em histórias. E histórias que não dão resultado não faz sentido. Alô? Alguém perguntou para mim um dia, você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar. Porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os 2 Fs, a fé e o fato. Você fala, não, eu sou cheio de fé. Eu falo, eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado. Ele, irmão, se juntar a minha fé com a fé dos irmãos, as nossas fezes. Ele falava assim. Fala só o que é bíblico. Fora o stand-up. Fala assim, ó. Fé sem obra é morta. Então o que adianta ser cheio de fé? O que adianta? Pasmem, o que significa fezes? Coisa boa que não tem mais proveito dentro de você e tem que ser expelido para você não virar aquilo. O que é fé? Aquilo que é bom dentro de você, mas se não for usado, não tiver o extrato da obra, tem que ser expelido, senão vai te matar. Ter fé em algo que não dá resultado é como uma merda de verdade. As duas coisas apontam para isso. Por que o cocô que você caga hoje era aquilo que era bom ontem? Porque aquilo tem nutriente para você. Tanto a comida boa como a ruim. Mesmo a comida sendo ruim, ela pode te afetar numa coisa, mas tem nutriente, tem proteína lá, tem carboidrato lá. Isso é bom para você continuar existindo. Mas aquilo que não dá para ser absorvido tem que ser jogado fora. Então a fé que você não usa, você tem que descartar aquilo, senão você vai enlouquecer com isso. Ter fé em coisas que não dão resultado vai te matar. Por que eu respeito muito um ateu e não respeito um fala que é filho de Deus, 30 anos, tudo que ele fala sobre Jesus não funciona. Aí o cara é ateu, uma oração do cara funciona. Mas é claro que funciona, porque ele não fica gastando a fé dele com nada. O cara fala, não acredito em Deus, mas na hora ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí funciona. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de crença contra a própria palavra da pessoa. O problema não está na Bíblia, não está no nome de Jesus, não está na física, não está na química, nem na metafísica. Está na sua cabeça. Então se você quer desbloquear a prosperidade, a primeira coisa, não é tua tarefa, você vai ter que rastrear tudo que te bloqueou. Não dá para desbloquear tudo de uma vez, confesso. Mas você vai perceber aonde que veio essa merda. Tem bloqueio religioso, tem bloqueio de escassez, tem bloqueio de miserabilidade, tem bloqueio de autocomiseração, tem bloqueios de autoimagem, tem bloqueios que você tem necessidade de aprovação e como ninguém te aprova, porque esse povo que está para te aprovar é mais pobre que você, sabe o que vai acontecer? Não vai prosperar nunca. Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é o stand de bloqueio que você carrega, esse medo seu de quebrar. Cara, você só tem uma vida. Não, eu acredito que tem 2. Então prospera nas 2, cacete. Tem gente que fala que tem 2 vidas só para dar desculpa, para não usar essa vida e dar certo na próxima. Você tem 2 vidas mesmo? Você garante isso? Garante? Então prospera agora, vamos ver se tem a outra. Engraçado que as pessoas falam assim, não, nessa vida aqui, eu estou pagando os pecados da outra. Ele dá desculpa, que ele é um bosta na vida de hoje, falando que não foi bem na outra. Que merda que é essa? Mais um sistema de crença para você não prosperar. Pablo, o que tem que fazer? Faz o seguinte, tira a parte espiritual da Bíblia, só a parte espiritual. Eu não sei como que faz isso, que eu não consigo tirar. Mas você dá conta, você é cético, dá para fazer. Você nem usa a Bíblia, então dá para fazer. Você faz o seguinte, tira a parte espiritual dela e faz o que todas as nações fizeram tocando na palavra. Ao longo da história da humanidade, essa história contemporânea, moderna,
Todas as nações que tocaram na palavra prosperaram e se tornaram as nações mais ricas do mundo. Por que a perseguição contra os filhos? Porque todo aquele que tem revelação e discernimento daquilo que Deus chamou vai explodir. E vai dar raiva nos outros, vai dar inveja. Uma coisa para você prosperar, que você tem que gostar, é da inveja. Mas a Bíblia fala que é pecado. Pois é, por isso que você tem que gostar. Sabe por quê? Porque inveja ativa é quando você olha aquilo que a pessoa tem e fala, eu não quero tomar dela não, mas eu quero isso para mim. Eu não aceito menos que isso. Na passiva, você não fica com medo de um bando de invejoso que nem quer aquilo. Presta atenção no que eu estou te falando. Na inveja passiva, a pessoa não vai fazer nada, ela só vai correr os próprios ossos dela, mas no fundo, ela não quer o que você tem. Você sabe o que é inveja? Eu sei que não dou conta, mas também não quero que você tenha. Isso é uma mentalidade de miséria. Mas parabéns para nós, a gente está melhor que os africanos. Muito melhor. Porque eles já têm certeza que não vão conseguir. A gente ainda está em dúvida. A gente está bem melhor. Talvez uns 134 anos, 135 anos à frente de alguns países africanos. Mas continua sendo escravo. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente. Hoje eu fui mais uma companhia para comprar uma participação. Eu vi o valuation da empresa, eu achei muito massa. As pessoas do meio-dia e pouco até as 4 horas da tarde, todo mundo da empresa me mostrando todos os resultados. E aí eu vi lá assim, um valuation da companhia, 700 milhões de reais. E aí eu viro e falo, eu quero 10% dessa companhia. E eu fiquei olhando e pensando, gente, aonde que eu estava com a minha cabeça? Porque isso aqui nem no meu sonho eu ia sentar numa mesa dessa para fazer esse tipo de coisa. Eu estou comprando uma empresa por semana, nessas últimas semanas. Mas por que eu fiquei desse jeito? É porque você tem dinheiro demais. Então faz outra pergunta, como é que fez para ter esse tanto de dinheiro? Eu acho muito pouco. Não tem buraco a riqueza, eu acho pouco. Eu sempre falo para mim mesmo, isso não é nem a sombra daquilo que há de vir. Eu acho realmente pouco. E eu fiquei imaginando hoje, ouvindo todos os relatórios, tudo que as pessoas estavam falando, e eu pensei, o que me fez sentar nessa mesa aqui? O que aconteceu? Eu levo essa vida com tanta seriedade, eu dedico a estudar com tanta profundidade. Ontem na live, um garoto levantou aqui e falou, compra um livro. Aí eu já dei ordem, deleguei, o livro chegou lá na porta de casa, estava saindo, o livro estava lá, chegou agora. E aí, você fica me ouvindo, 30 lives, 50 lives, 2 anos, e não toma providência. Eu já comprei o livro, olha aqui, a singularidade está próxima. Nem sei quem é, mas o olho dele brilhou tanto que eu falei, eu quero ver o que é isso. Olha lá, alguém falou, esse livro é bom. Sabe o que vai acontecer? Amanhã eu já vou ter passado o olho nele inteiro, vou pegar os códigos, vou virar pressão, vou virar um terror para estudar isso aqui, para ver o que você sabe que eu não sei. Foi você, né, doutor? Pois é, para você ver que eu não sou balela. Então você falou ontem, eu nem anotei, só falei, Tiago, faz, já mandou para a minha assistente, ela já pediu, eu fui sair de casa para vir na palestra, está lá jogado no chão. E o que é isso? O livro. Está aqui o livro. O mais interessante, eu trouxe aqui para fazer essa cena. A cena do aquilo que pode contribuir com o meu crescimento, eu paro tudo e faço imediatamente, eu preciso de pegar alguma coisa aqui sobre o futuro. Eu já descobri um negócio mais poderoso que o futuro, chama futuro do futuro. Depois eu falo disso. É porque só quem tem mentalidade de futuro que consegue enxergar a segunda parte. Então não adianta ficar falando. É por isso que eu falei que eu vou falar depois. Não é sacanagem guardar conteúdo para você pagar por isso, não. Eu ensino isso de graça. Só que a mentalidade, às vezes você não está na frequência, não vai entender. Isso aqui eu quero que nunca mais você esqueça. Porque, por causa desse livro, a palestra vai acabar mais cedo. Qual que é o nome do livro? Não vou falar. Olha lá, está gravado, vai atrás. Tem gente louca lá, ó, qual que é o nome do livro? Pega aí, Bíblia. Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia primeiro. Lá fala sobre o futuro. Está aqui o livro. O que acontece? Divide tudo que é matéria de riqueza na sua cabeça e anota a tarefa. Anotar tudo que está te impedindo. Primeira coisa. Segundo, nós vamos ter que fazer uma higienização cerebral. O que é higienização cerebral? Toda experiência boa ou negativa que você tem vai ter que ser higienizada, inclusive a boa. Como assim, Paulo? Eu descobri que no universo da riqueza, quando você tem uma experiência boa, você não está aberto mais a viver o ótimo. Quando você acha que está ótimo, você não está aberto a viver o extraordinário.
Eu também descobri, lá em Lausanne, lá na Suíça, dando um metro de pelo lá, eu vi uma Porsche passando pela primeira vez, uma Porsche que eu nunca tinha visto. E eu fechei meus olhos e falei, vou andar nesse carro com esse cara. Fechei meus olhos e entrei dentro do carro do cara, na rua, parei na faixa e fiquei. Entrei no carro, ele virou a esquina e eu fui junto. E eu falei, parabéns, que carro extraordinário. Eu falei, na minha mentalização, ao vivo, parado, e enquanto ele virou a esquina eu fui junto. O cara olhou para mim e falou assim, esse carro é normal. Aí eu acordei da mentalização, estou falando sério. E ali eu criei um código. Eu decodifiquei, né? Porque quem cria é só o criador. Tem uns papos furados que você é criador de coisa, qual criador de física quântica. Isso é conversa fiada. Deus não tem obra incompleta, tudo que Ele fez já está pronto. Aí alguém fala assim, não, mas Ele ainda vai fazer. Não, Ele já fez. Ele não é igual você que estudou na escola pública, fica entregando trabalho atrasado, não. Já está pronto. Só precisa potencializar, ou pegar a semente e plantar, ou pegar essa cara sua e desenvolver, ou pegar essa boca sua e destravar, pegar esse coração seu e limpar. É só desenvolver, higienizar, destravar, treinar. Isso é problema seu e não dele. Eu vejo tanto de gente, estou com raiva de Deus, porque Deus está demorando em responder. Não, Deus não demora, a resposta foi não. Um monte de gente que fala, Deus não atendeu a minha oração, entendeu? Quando ele fica calado, ele falou, problema é seu. Vai lá e faz. Fala com a boquinha assim, ó, não também é resposta. Fala assim, silêncio, aponta para a minha responsabilidade. É um bônus, se você ouviu de forma audível, alguns ouvem. Os que não ouvem, continua. É para fazer você mesmo, vai lá e resolve. Higienizou sua cabeça? Higienizou. Então tá. O que nós vamos fazer? Você vai aprender os drives mentais da riqueza. Eu vou te explicar como é que funciona esse negócio. Esse negócio funciona assim, ó. Você tem um CD, você tem um computador, está aqui o computador antigo, teclado e mouse. Esse computador antigo, quando eu quero conectar ele a uma impressora, essa impressora, sai aqui a folha, essa impressora, não adianta só ligar um cabo na CPU, na central de processamento, unidade central de processamento, que significa CPU. Eu não adianta ligar aqui. Eu estou falando da computação antiga, né, que hoje é tudo plug and play. Eu precisava de uma coisa no meio do percurso, um CD de instalação. Ou um disquete, eu não sei se você lembra da lástima que era instalar um Windows 95 com um disquete atrás do outro, aquela desgraça. Eu já morri de raiva com aquilo. Que um CD número 17, o disquete não funcionava. Aí não funcionava nada. Nossa, o dia que eu vi o CD, eu falei, nossa, Deus é bom demais. Não, é um homem que é atrasado. Tudo, fala assim comigo, tudo já existe. Por que as pessoas, e por que eu comprei o livro que você falou ontem na palestra? O cara está falando coisas daqui 99 anos. Eu ri dentro de mim e pensei, esse cara é o mais atrasado do mundo, mas eu quero ver. Porque não adianta você querer falar o que vai acontecer daqui 99 anos, porque as últimas revoluções tecnológicas dos últimos 5 foram superiores a toda a história da humanidade. Então um cara falar para mim que vai falar o que vai acontecer daqui 99 anos, eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque essa era de conexão, onde os cérebros vão estar tudo ao vivo uns com os outros, não tem como segurar, vai ser a coisa mais absurda do mundo. Você vai ver gente desaparecendo e aparecendo em outro lugar, e não vai ser mágica. Mas como? É simples. Milhões e milhões de anos da criação, coisas foram se perdendo. Na civilização, milhares e milhares de anos se perdendo. E um comendo a informação cultural do outro, os códigos do outro. Imagina se a gente tivesse só os códigos que Tubal-Caim tinha. Tubal-Caim era filho de Caim. Ele que inventou os instrumentos. O Tubal-Caim, na era das cavernas, se você for aproximar aí, a era das cavernas, já fazia flauta de cobre. Sem Google, sem YouTube, sem nada. Você hoje, com o YouTube, com o Google, com tudo, você não dá conta de fazer. Você não dá conta de extrair o cobre, nem achar, nem extrair, nem trabalhar para que isso vire uma flauta. Imagina você inventar a flauta. O filho do Tubal-Caim fez isso. Só ali me dá um pavor. Qual o pavor? Aqueles caras que comeram a árvore do bem e do mal, eles não estavam querendo morte, eles estavam querendo conteúdo. Eles queriam códigos. Ninguém come uma merda dessa para não ficar potente. Ninguém ia comer um negócio para morrer todo mundo. Era um risco. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa assim, toma um banquete de códigos. Códigos de como funciona a Terra. Os caras já saíram de lá. Hoje, já dormi no hotel, lá no maior prédio do mundo, no Burj Khalifa.
E eu dormi para ter essa experiência, para ficar lembrando da Torre de Babel. Gênesis 11:6, os caras constroem uma torre de 2,4 km de altura. O homem moderno, super poderoso, com inteligência artificial, nanorobótica e os cambal, dá conta de fazer uma torre 3 vezes menor. A maior de todos os tempos é 3 vezes menor do que o cara chamado Nimrod, que fez uma torre de 2,4 km de altura, sem computador, sem guindaste, sem uns cambal. E está escrito assim, ó, betume e argamassa. Tipo, você está ficando doido? Como é que você construiu isso? Deixa eu te falar uma coisa. Essa onda de fulano é inventor, não existe isso. É só você forçar a natureza, ela te entrega o código. Para prosperar, força a natureza para você ver. Leonardo da Vinci inventou helicóptero, inventou paraquedas, não andou de helicóptero e não saltou de paraquedas. Ele ficava olhando para a natureza. Salomão falava, nossa, olha a águia, animal que anda por cima da tempestade. Isaías fala isso, desculpa. Só que acontece um detalhe. Toda vez que eu vou andar no meu jato, eu falo assim, o Salomão nunca em toda a sua glória teve um jato. Por que a geração de Salomão não descobriu isso? Porque essa não era a demanda dele. Ele estava maravilhado em pegar todos os códigos. Sabe o que ele tinha que fazer? As escolas para montar isso. Lá na época dele ia sair. Aí você fala, Pablo, você é muito doido. Então eu vou te falar se eu sou doido ou não. Há 500 anos atrás, chegaram de caravela aqui, 100 dias de viagem, lá de Portugal para cá. Chegaram aqui, imagina os índios pelados, o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Foi o tanto que a gente é atrasado. O Éden já acabou, tem milhares de anos, aqui era o último lugar da terra onde tinha gente pelada. Não tem registro histórico de outro lugar na terra tendo gente pelada. Era aqui. O povo chega e fala, ó, nós viemos com esses navios, os caras já estão loucando, senão vocês são um diabo. E às vezes a história não conta direitinho, mas ali foi uma resistência gigante, queria matar esse povo com essa caravela, afundar tudo. Eles achavam que aquilo era maldição para o país. Você vê, já começou no primórdio da nossa história. Rejeitar a tecnologia, rejeitar avanço e já pôr a culpa no diabo, os índios. Conseguiram convencer, não, vamos trocar esses pau-brasil aqui no espelho. Olha o tanto que o espelho é bonito. E os caras viram o espelho, não, para pegar a tonelada de ouro aí, dá para trocar, esse trem aqui mexeu comigo. Sabe o que ele estava caçando? Neymar, semelhança dele. Olha isso aqui é magia, para levar ouro, para levar pau-brasil, doidado. Eu fico pensando no conflito de tempos. Naquele dia que o cara da caravela encontra o índio, naquele dia aconteceu uma coisa assustadora. Os caras já estavam há séculos usando navio. E no Brasil ninguém nunca tinha visto isso. Só que eu fico pensando naquele mesmo dia, um cara virar e falar assim, ó, vai ter um dia que nós vamos atravessar da Europa para cá em 10 horas. E vai ser voando. Imagina a cara do índio olhando o cara da caravela que leva 100 dias acreditando num papo desse. Aí o cara que mal falou que ia atravessar em 10 horas aquilo que atravessava em 100 dias. Na cabeça do índio que nunca existiu, porque achava que o mar era infinito. Imagina um outro cara falando assim, ó, vai ter um dia que nós vamos ter um avião que vai ter velocidade Mach 3, nós vamos fazer a travessia em meia hora. Esse é o terceiro cara da conversa. E aí chega um outro cara depois e fala, 3 horas é muito, meia hora é muito. Nós vamos teletransportar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sempre vai ser um idiota se você pensar diferente do que os índios pensam. Do que os das caravelas pensam. Do que a aviação de 1914 pensa. Do que esses caras vieram pensando. E não tem novidade nenhuma, ninguém inventou nada. A sustentação do ar sempre existiu. A atmosfera não mudou. O que aconteceu foi, o Bernoulli pôs o nome naquilo que é a diferença do ar na asa para cima e para baixo, a diferença de temperatura que faz o avião voar. O que a gente teve todo esse tempo foram nomes, ou seja, apelidos que as pessoas deram para as coisas que sempre existiu. Então a riqueza não é algo que foi inventado, a riqueza sempre foi de Deus, foi Ele que criou isso. Mas o que culturalmente todas as civilizações fizeram quando invadindo uma após a outra, escondendo os códigos que eles tinham revelado? Por que você acha que você é brasileiro, com essa cara que você tem hoje, por que você não explodiu na vida? Porque existem organizações mundiais que querem que esse país continue na miséria, porque é muito rico para ser descoberto. O Brasil não foi descoberto ainda. Todo mundo, no mundo inteiro, sabe que nós temos as maiores reservas e temos o maior território, mais potente, o que dá o maior ROI de todos. Mas esse povo não pode descobrir. É por isso que o mundo inteiro aceita ladrão governar esse país.
É por isso que tem que ficar travada essa mentalidade. Eu não sei se você sabe, mas as bases mundiais estão sendo trocadas, porque quando a gente começa a descobrir demais, os caras falam, troca o jogo, tem gente demais descobrindo. Fazem isso no Instagram, no YouTube. Eu falo porque eu estudo isso, eu ensino isso. Aí toda vez eu vou falar um trem, já mudou. Por que as redes sociais vivem mudando? Porque senão você vai ficar maior que elas. E os caras se controlam. Não, peraí, calma. Qual que é o grande lance agora? A briga não é o petróleo mais, moço. A briga é de microchip. Tem uma escassez mundial nisso. E precisa de recurso natural para fazer isso. E eles estão loucos agora com Taiwan por causa disso. Eles vivem mantendo as pessoas com mentalidade escassa para não entender o que cada um carrega. Vai chegar um dia que vai ser proibido tirar ouro do chão. Vocês sabem disso? Pablo, você está muito doido hoje. Eu estou normal, sem entender. Agora, o que fizeram com você foi um processo de loucura, para você acreditar e você ficar pensando que você é um emprego, que você é uma função. Até você que acha que é de Deus, acha que a sua função vai te levar para algum lugar. Não vai, na palavra fala que não vai, não é sobre função, é sobre intimidade. Acho bonito demais quando o fulano fala, minha religião está certa. Deixa eu te contar um segredo, não briga comigo não, nenhuma está certa. A não ser uma que está em Tiago 1,27, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros da sua aflição, só isso. Pergunta para todas as religiões, vocês estão fazendo isso? Não. O que vocês querem? Posso falar? Cuidado com pessoas que descobrem a riqueza e se escondem. Esse é o conselho que quase 100% dos ricos me deram. Para de aparecer, Marcelo, você fez riqueza demais. Para de ficar falando o que você fica falando. Primeiro, você vai ser perseguido. Você vai ser sequestrado. Eles vão te acabar com vocês, vão fazer. Eu falava, mas o que eu tenho com isso? Eu não consigo esconder isso. A maioria esconde, por quê? Porque não quer perseguição. É por isso que nosso povo não prospera, porque é tudo um bando de covarde. Mas felizes são aqueles que não têm medo de perseguição, porque perseguição gera prosperidade também. Eu anotaria isso, perseguição gera prosperidade. De tempos em tempos, eles lançam eras diferentes, com mudança de regra no jogo, para que você não possa dominar. Porque é muito simples aprender os códigos. Então essa era agora, vocês viram os grandes nomes da televisão, vocês perceberam que as pessoas que são da era da televisão, a era da televisão durou 70 anos aqui no país. Essas pessoas não fedem nem cheiram mais, vocês já perceberam ou não? Então tem outra era digital. Eu fico entusiasmado, porque eu cresci vendo esse povo na televisão, eu vou em eventos, esses artistas globais têm menos pressão que eu nos eventos, tipo uns 30 deles não vale metade dos caras do digital. Aí eu olho e falo, o que aconteceu com o mundo? Troca de regra. Uma galerinha de Paulo Alto desenhou outro modelo e vai seguir esse modelo. Só que em outro momento eles vão trocar esse modelo e esse modelo vai para o lixo também. Não, nada vai superar a internet. Falar, a internet é o ar que você respira, moço. Daqui uns dias vocês nem vão falar esse nome. Primeira vez que eu falei isso em 2016, um monte de gente riu. Nem vai falar disso. Antes você precisava implorar para conectar na internet. Depois você arrumou um discador. Depois estava ao vivo. Ah, meu filho, não vai ter uma única coisa que tem energia que não vai estar na internet. Ou seja, daqui uns dias já começar a trocar a base de novo. Você nem dominou na outra. Você vai ficar sempre atrasado. Quem vai pagar vai ser sua família por isso. Só tem uma vida. Se tiver duas, prospera nessa aqui. Vamos testar essa aqui primeiro. Como é que faz para prosperar, pelo amor de Deus? Crescer. Tira o que te impede de crescer. Mentira. Várias mentiras ao seu respeito. Várias mentiras sobre a palavra. Várias mentiras sobre o Brasil. Várias mentiras sobre política. É lastimável. Você tem que aceitar, o presidente está aí. Porque eles contaram a mentira de que todo mundo é bandido, de que todo mundo é isso. E logo, quem normal quer mexer com isso? Responde para mim. Quem normal quer fazer isso? Quem normal? Ninguém. O que vem todo dia na minha cabeça é, larga esse povo para lá, mas eu dou conta. De um jeito ou de outro. Se eu virar qualquer coisa política ou não virando, eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês saibam disso. Se me derem um cargo, eu acredito que dá para acelerar. Se não der para acelerar, vai devagar, mas vai. É ativar isso aqui na cabeça dos brasileiros, ó, mudar a mentalidade. Mudar a mente, empresarizar e virtualizar. Não tem outra coisa para pôr nesse jogo. Se você não anotou, eu não estaria. Mudar a mente, virtualizar e empresarizar. Se você aprender essas três coisas, não tem quem te segura. Porque o jogo está funcionando assim. Eu fico indignado em ver negócios que não valem esse tanto de dinheiro, mas vale porque a regra do jogo fala que vale.
Deve ter 4 pessoas hoje no Brasil falando de equity, ensinando de verdade. E aí eu fico indignado por quê? Porque a gente aprendeu isso no susto. Não tem informação cultural em lugar nenhum nesse país, é um negócio novo. O que é equity, para vocês saberem? Comprar o futuro, coisa que não existe. E aí as nações criaram essa regra de equity para uma empresa que vale 1 X, pagar 25 nela, trocar esse dinheiro em virtual, esse dinheiro é puramente virtual, e trocar isso em riqueza natural. Esse é o jogo de furtar nações. Só que é a regra do jogo, você tem que aprender a regra do jogo. Sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias, quando isso popularizar, troca a regra do jogo de novo. Como é que faz para você sempre estar na cabeceira? Troque a regra do jogo. Ponto. Então vamos lá, para prosperar. 3 coisas que você tem que fazer: sabedoria, prosperidade e riqueza. A prosperidade não é tão importante como a sabedoria. A sabedoria é semente, o prosperar é o romper a semente, e aí você vai guardar um sinal. Por que eu falei que você tem que instalar drives mentais de riqueza? Aqui está o computador, aqui está a impressora. Eu quero que essa impressora imprima. Eu preciso de um CD de instalação. O que o CD tem? Drivers. Drivers. Esses drivers faz a impressora beijar um computador e imprimir o papel que eu quero. Então, beleza, você quer ser rico? Precisa do CD de instalação. Só que na hora que está pondo o CD de instalação, tipo uma live dessa, acontece um milagre. Olha o milagre, começa a dar bug. Começa a ter vírus. Vem uns endemoniados lá do 5º dos infernos e fica: ei, só quer ganhar dinheiro! Já vai ganhar de todo jeito, amigo. Quem é próspero vai fazer dinheiro de todo jeito. Por que você não puxa um caderno, uma caneta e senta essa bunda no chão? Porque nem deve ter cadeira na sua casa, tão escasso que você é. Só que a pessoa, ela quer gastar 1 hora da vida dela enchendo o saco para ver se convence mais gente derrotada do nível dela ou inferior. E aí ela perde o tempo dela querendo combater aquilo que ela nem imagina. Senta e aprenda. Capture os drives, põe eles para rodar para ver se lá o computador não vai mandar imprimir o negócio. Sabe o que é impressora? A sua imaginação. Você imagina algo e aí esse algo tem que imprimir numa folha, ou seja, no mundo real. E essa impressão no mundo real depende do drive, senão a impressora está lá disponível, tem papel e tinta, mas não vai imprimir. Todos vocês têm mentes brilhantes. Aí alguém fala: não concordo, eu não sou criativo. Eu sei porque você é criativo. Vários me perguntam: como é que é a sensação de criatividade? A mesma de assistir pornografia. Você assiste pornografia, você é bom de criatividade. Sabe por quê? Porque às vezes você está transando com o seu corpo, mas está pensando em outro. Sua criatividade funciona. Sua criatividade para as coisas ruins funciona imediatamente para as boas. Não foi treinada só por causa disso. Você sabe que você é bom nisso. O problema é que você usa a sua criatividade para ficar preocupado, para reclamar, para ficar alimentando demônio. Mas quando você sabe usar esse negócio e treina a sua capacidade cognitiva para criar, para gerar as imagens, criatividade é geração de novas imagens. Aí você vai ver. Então o que você tem que entender? A impressora é a sua mente. A vida que você quiser ter, você vai imprimir nessa folha. Mas só vai imprimir se conseguir conectar a impressora com o computador. Hardware com software. O software é o Windows. O Windows é o sistema operacional. Vocês são computadores de última geração. Eu duvido que tem seres humanos mais potentes que vocês. Cadê eles? Essa geração está tão decaída que os robôs vão ser mais impressionantes que vocês. E eles estão copiando vocês. Só que por que serão impressionantes? Porque ele vai ficar aprendendo o tempo inteiro. Se a única coisa que você faz é não aprender. Por que a inteligência artificial está crescendo? Porque ela não para de prosperar. Ela pega você, pega eu, pega ele, pega ela, pega. Qual que é a missão da inteligência artificial? Aprender sem parar. Por isso que vão virar o terror. Qual que é o seu objetivo de vida? É ter um salário, ir na praia 2 vezes no ano, comprar CVC, ter um barracão para ganhar um aluguel. Olha o que você nasceu para fazer. E viver para a sua profissão. Eu acho tão bonito. As pessoas, quando vão falar de você, falam da sua profissão. Hoje num podcast vai explodir aí. Eu falei um monte de doideira lá. A pessoa falou assim: você é o melhor do marketing digital. Aí eu só para contrariar, eu falei: mas eu nem estou nem aí para marketing digital. Mas então o que é você? Eu falei: põe aí escritor, mano, 32 livros. Mas também nem estou nem aí para isso.
Põe aí, mano, que a gente tem umas 20 e poucas empresas. Hoje eu descobri que eu invisto, falava uma besteira, eu descobri hoje, na maior empresa de investimento de startup do país, no qual eu fiz investimento, que meu investimento foi dedicado para mais de 100 empresas. Eu fiquei assustado, porque eu achava que eram poucas empresas. Eu estou investindo em mais de 100. Aí eu fui ver o resultado, eu falei, caramba, eu vi o resultado, o Nésio que cuida para mim, por isso que eu não sabia. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, mano, onde que eu parei, que eu nem percebi? Eu não fiquei caçando essas coisas no meio do caminho, eu só fui aprendendo e trazendo essas energias para mim. Então presta atenção. Você quer imprimir uma vida diferente? Precisa dos drivers, senão não funciona a impressora, mesmo tendo tinta. A impressora é você, a impressão é sua mente, e você precisa de ter os drivers. Por que vocês muitas vezes não conseguem o que quer? Porque vocês têm iniciativa, mas não têm acabativa, não têm terminativa. Eu aprendi algo, mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Todos os dias eu faço meu boot, que você não vê, mas eu faço. E falo, tira de mim hoje aquilo que está me atrapalhando, aquilo que está me desviando do propósito. Eu falo desse jeito, com essas palavras. Senhor, às vezes vocês já ouviram alguma vez eu falando isso. Pode me dar milhões de reais em prejuízo. Eu quero tomar esse prejuízo hoje, mas eu não quero fazer aquilo que eu não fui chamado. O seu negócio é que você quer o sucesso. Sucesso é uma merda. No final das contas, você vai gastar dinheiro para esconder o sucesso. Infelizmente, as pessoas não têm bom senso. Se elas estiverem almoçando num lugar público, elas não vão deixar você almoçar. Pablo, mas você mudou a vida delas. Mudei mesmo, deixa eu só almoçar então. Já não mudou? Então deixa eu almoçar. E a pessoa já chega, não é tietando, eu sei que você não gosta de foto, mas atrapalhando o seu almoço, não sei o que. Espera só um pouquinho. Sabe qual é o problema? Vocês lutam pela coisa errada, aquilo que vocês vão odiar. Aquilo que vocês vão odiar. Não faça nada pelo sucesso, ele é caro demais. E na hora que você tiver, você vai falar, que merda. Eu sei que no fundo você quer se fuder com isso de qualquer jeito. É legal no começo, é péssimo no meio, é tipo a morte no meio do caminho. Não faça por isso. Faça por algo que queima aqui, porque vai ter recompensa eterna a partir de agora. Eu achava que as recompensas eternas a gente precisava morrer para acessar, mas a recompensa eterna já existe. A eternidade não é escassa igual ao seu tempo. Você já pega agora. Então o que você vai fazer nesses próximos dias? Você vai fazer uma lista de drives mentais. Coisas que você precisa de instalar para a figura da impressora imprimir. É só isso. Você não acha impressionante 2 cartuchos de tinta imprimir uma foto com 256 cores? Ou melhor, milhões de tonalidades. Cores só tem 5, né? As primárias. Na 4, eu acho. 3. Magenta. Ciano. Só tem 3. Então, vocês sabem direitinho, por que vocês não pegam isso aí e colocam na impressora? Não tem milhões de cores, só tem 3 cores mais o preto, né? Que é a ausência de cor. Você mistura as 3 cores e sai milhões de tonalidades. Só que precisa dos drivers, dos conectores, daquilo que vai fazer funcionar. Fala com a sua boca assim, escreve assim, eu sou um computador de última geração, fala. Pois é, computador da Apple de última geração deve custar uns 70 mil reais. 70 mil. Beleza? Beleza. Não tem dúvida, né, que isso é um computador. Só que o Windows está instalado. Nem era para ter o Windows. O Windows 95. Aí eu vou instalar um programa e fala, incompatível. Mas peraí, você tem o melhor computador do mundo. Por que é incompatível? Porque você instalou o sistema operacional errado. Se o sistema operacional é errado, logo você não consegue rodar nenhuma aplicação das novas. Por quê? Porque não tem suporte para o Windows 95. E o que é o Windows? Anota aí. Seu cérebro é a máquina de última geração. O software, que é o Windows, a plataforma que suporta os aplicativos, é a sua mentalidade, é a sua alma. Então, se você não fizer o que Paulo fala na Bíblia, que é transformar pela renovação da vossa mente, o que vai acontecer com você? Última geração, com Windows da década retrasada. Tá tudo bem, computador de 70 mil, mas não vale 10 reais por causa do sistema operacional. O que me adianta ter uma
uma Ferrari, uma McLaren, uma Pagani, que tem motor de 800 cavalos, sendo que o motor está travado para funcionar só com 20. Meu carro que tem menos cavalo é um Gol. Meu primeiro carro ganhei de presente. Gol 97, MI. CHT o motor. 67 cavalos, se eu não estiver enganado. O carro mais forte que eu tenho, 100% elétrico. 1013 cavalos. O Gol deve levar uns 2 minutos para chegar em 100. De 0 a 100. O outro leva 3 segundos, tendo 4.000 quilos. Eu tenho uns 2 carros. O meu primeiro carro, com o meu último carro. Esse último carro vale 300 vezes o primeiro carro. 300. E eu lembro quando eu tinha 18 anos de idade, fui comprar esse negócio. Para mim era o fim do mundo. Deixa eu te explicar a diferença de drive. 300 vezes estou falando de um carro. Se eu for pegar os carros que estão na garagem, com os que ficam de fora, com outros que ficam em outros lugares, talvez vai dar uns 1.500 carros. Do meu primeiro carro. Você está falando isso para você aparecer. Não, fique em paz. Todo próspero vai aparecer. Sempre. Não precisa você falar isso não. É fato. Todo mundo que é próspero vai aparecer o tempo inteiro. Essa é a guerra de um monte de gente que vive se escondendo. É para diminuir a aparição. O que eu quero te mostrar é que o Pablo de 18 anos tinha um drive. Tinha um conjunto de drives e aquele carro era uma realização de um sonho. Aquele carro para mim é um símbolo. Para eu nunca perder minha raiz, eu deixo ele lá para isso. Inclusive ele está trabalhando lá no resort. Caindo os pedaços. Meu filho falou, eu quero que esse carro fique parado em memória do Senhor. Eu falei, não morri ainda, depois você dá essa ordem. Eu quero o carro trabalhando. Ele chorou. Mas o Senhor me deu esse carro. Eu falei, eu estou te dando a sabedoria por trás desse carro. Esse carro tem que trabalhar e se pagar. Mas foi um presente. Eu falei, por isso mesmo, nós estamos no presente e tudo que está no presente é recurso que precisa de trabalhar. Ele ficou indignado e falou, não tem como falar nada para o senhor. Eu falei, me dê uma ideia melhor do que o recurso trabalhando. Aí alguém fala, nossa, esse é o carro, pendura ele. Não, amigo, recurso tem que trabalhar. Isso é a mentalidade de quem tem drive de riqueza. Tem que trabalhar e acabou. Qual que é a diferença de quem é próspero para quem não é? A pessoa que é próspera, ela trabalha progressivamente para fazer o recurso multiplicar. O outro come o recurso e caga o recurso. Acabou. Como é que faz para desbloquear esta merda? Ande com o jeito desbloqueado, ponto final. Não adianta, tem que andar com esse tipo de gente. Porque se andar com bloqueado, o mais que ele vai fazer é reforçar seu bloqueio. É o que você não precisa para hoje.